Salve, salve galera! E hoje nós vamos para a nossa próxima aula falando aí sobre formação de cidades, crescimento das cidades, crescimento da população. Na nossa última aula nós discutimos acerca do processo de crescimento da população mundial, discutindo sobre as fases de transição, discutindo sobre os surtos de crescimento. E hoje nós vamos discutir teorias demográficas, ou seja, teorias que pensam a população. Teorias que discutem o crescimento da população, fatores sociais, fatores políticos, fatores econômicos, fatores culturais que fazem ou não a população crescer. Beleza? Vamos então para a nossa próxima aula sobre teorias demográficas. Antes de mais nada, o que são teorias demográficas? Isso mesmo, coleguinhas. Teorias demográficas são teorias que pensam a população, que pensam o crescimento ou não da população. Utilizam fatores sociais, utilizam fatores econômicos, utilizam fatores políticos para discutir sobre o crescimento da população mundial. As teorias demográficas, na história, não são teorias tão antigas assim. A primeira teoria demográfica foi uma teoria pensada por Thomas Malthus, onde em 1798, esta figurinha aqui, bonitinha, em 1798, Thomas Malthus vai escrever um livro, Ensaios sobre o Princípio da População, Ensaios sobre a População, onde, pela primeira vez na história, uma pessoa vai pensar quais são as consequências do crescimento da população. Quais tipos de consequências você, a sociedade, pode ter se a população mundial crescer muito ou não? E ele vai discutir isso no seu livro, no Ensaio sobre o Princípio da População, em 1798. Veja, de novo, se a gente fizer uma relação, as coisas acabam se conectando. Período da Revolução Industrial, período do primeiro surto urbano industrial lá na Europa. Aliás, ele, no caso, é até melhor, né? Afinal, ele estava no centro do desenvolvimento industrial lá no Reino Unido. Por isso, então, que ele conseguiu de perto analisar quais seriam as consequências desse crescimento populacional. Mas, o que Thomas Malthus, neste livro, Ensaio sobre o Princípio da População, discutiu acerca da população? O que a teoria de Malthus discute acerca da população? Malthus ele vai discutir dois postulados. Ele vai discutir basicamente dois postulados. O primeiro postulado é o seguinte, ele discute aqui, ó. Se não ocorrerem guerras, epidemias, desastres naturais, ou seja, se não acontecer nenhum desses fenômenos, a população tenderia a duplicar a cada 25 anos. Cresceria, portanto, em progressão geométrica, ou seja, a cada 25 anos. Então nós temos 2 milhões de pessoas. Daqui 25 anos, nós vamos ter 4 milhões. Daqui 50 anos, nós vamos ter 8 milhões, e assim sucessivamente. E constituiria um fator variável que aumentaria sem parar. Se a gente fizer uma pequena análise na nossa aula anterior, a gente pode observar que a população não cresceu tanto igual ele propunha. Mas, então ele diz, se com esse desenvolvimento urbano e industrial, com esse desenvolvimento do saneamento básico, a diminuição de guerras, não tiver nenhum desses fenômenos, guerras, epidemias, desastres naturais, entre outros, a população vai crescer de maneira exponencial. E o outro postulado dele era o seguinte, o crescimento da produção de alimentos ocorreria em progressão aritmética, diferente do crescimento da população que ocorreria de maneira geométrica. Então, o crescimento da produção de alimentos ocorreria em progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, e possuiria um certo limite de produção, por depender de um fator fixo, a própria extensão territorial dos continentes. Então acho que agora ficou fácil. Os dois postulados de Thomas Malthus no seu livro Ensaio sobre a População, em 1798. Olha como é fácil. Então ele discute assim, que a população, em 1798, estava crescendo de maneira muito rápida, em progressão geométrica. Ou seja, ela dobrava a cada 25 anos. E a produção de alimentos não crescia tanto igual a população. Logo, o que você já deve pensar aí na sua cabeça? Segundo a teoria de Malthus, iria ter muitas pessoas no mundo e
pouco alimento. Essas muitas pessoas não iriam produzir tanto alimento. Logo, o que geraria? Fome. É possível analisar nesse gráfico. Veja só. Tempo e quantidade. Então vamos lá. População e produção de alimentos. Veja só. Este é o ponto de catástrofe. Então seria exatamente o ponto onde a população, o número de pessoas no mundo ultrapassaria o número de produção de alimentos no mundo, gerando então a fome. Em suma, se você fizer uma análise, a teoria de Malthus fala que a população veio crescendo de maneira extremamente veloz. Isso a gente até concorda, a população veio crescendo mesmo. É só lembrar da nossa última aula. Mas esse crescimento populacional, ele não acompanha o mesmo crescimento de alimento, gerando a fome, entre outras mazelas, né? Não é só a fome, gerando todo um colapso populacional no mundo. Então, a teoria de Malthus diz que a população cresce em progressão geométrica, sempre dobrando a cada 25 anos, e a produção de alimentos em maneira aritmética. Geométrica, 2, 4, 8 e 16. Aritmética, 1, 2, 3. Então, iria chegar a um ponto aí de catástrofe. A teoria de Malthus estava certa? Se a gente hoje fizer uma análise nos dias atuais, a teoria de Malthus estava certa? Claro que não. A teoria de Malthus não estava certa. Mas, na época que ele escreveu, esse livro ganhou uma repercussão muito grande. Ele não tinha a dimensão da proporção da sua teoria. E durante muito tempo as pessoas realmente levaram isso a sério. Mas, se a gente fizer uma análise, por que a teoria dele está errada? Na verdade, a população, ela de fato ela cresceu bastante, mas ela não tem necessariamente uma dificuldade em produzir alimento. Pelo contrário, a população consegue produzir alimento para alimentar outros planetas. A capacidade de produção de alimento da sociedade desde sempre foi muito elevada. Então, Malthus ele pecou num lance aí. Ele não considerou a distribuição desse alimento. Na verdade, nós temos alimento para todas as pessoas no mundo. A fome no mundo não é gerada pela falta de alimento, e sim pela distribuição regular desse alimento. Mas na época que Malthus escreveu, os dois postulados acabaram ganhando uma força muito grande. Afinal, a sociedade estava passando por um processo de transição muito grande de um mundo rural para um mundo urbano. Bom, mas se Malthus não estava certo no período, nesses dois crescimentos, o que aconteceu então? Aconteceu isso daqui. Aconteceu uma nova teoria. Pensaram numa nova teoria. Inclusive, o nome é fácil, ó. Teoria neo-malthusiana, ou seja, uma nova versão daquela antiga teoria de Thomas Malthus. Onde ela vai acontecer? Ela vai acontecer em 1945. Várias pessoas, não só mais Malthus agora, vários representantes de vários países desenvolvidos, subdesenvolvidos, enfim, ricos, pobres. Vai acontecer em 1945 na Conferência de São Francisco. E você lembra da aulinha de história? Foi exatamente na Conferência de São Francisco que vai surgir a ONU, Organização das Nações Unidas. E o mundo tinha acabado de sair de uma guerra. E todos chegaram a um consenso. E isso era fato para todos. Que a paz depende da harmonia entre os povos. Logo, eles começam a discutir também. Ora, a fome no mundo não é resultado da teoria de Malthus. A fome no mundo é resultado da má distribuição de alimento no mundo. Logo, se eu tenho pessoas que têm muita comida e pessoas que têm pouca comida, lógico, eu não vou ter uma harmonia. E eles tentavam explicar, tentativa de explicar a fome e o atraso em muitos dos países. Então, a principal pauta dessa teoria neo-malthusiana, ou seja, uma nova versão de Malthus, é o problema não é a falta de alimentos no mundo devido à baixa produção. O problema no mundo é a distribuição. E aí, eles começaram a pensar, ora, se o problema é a distribuição, a gente tem que analisar quais foram os fatores que levaram muitos países a ter fome, já que não é a falta de alimento devido à elevada população. E eles colocaram uma pergunta. Como enfrentar a questão da miséria nos países pobres? Para entender isso, eles passaram na teoria neo-malthusiana e olha só que o contexto histórico facilitou, né? 1945, pós-guerras. O mundo ele estava tentando achar uma paz, uma harmonia entre os povos. Quando eu falo harmonia, amores, vocês conseguem entender, né? O tipo de harmonia que eu estou falando. Eles tentaram
buscavam então achar esta paz, essa harmonia. E aí eles chegaram a alguns elementos históricos. Um elemento histórico que nós brasileiros conhecemos muito bem. Um dos principais problemas do mundo era o processo de colonialismo. Ora, então aqueles países, eles começaram a fazer uma análise que os países, os antigos países imperialistas, as antigas metrópoles do mundo, eles não sofriam com o problema da fome. Quem normalmente sofria com o problema da fome eram os países que tinham sido colônias, ou eram até então colônias, das antigas potências, das potências mundiais. Eles viram então que durante muito tempo, durante séculos e séculos, essas potências retiraram toda a produção de alimento, retiraram toda a produção econômica desses países, exterminaram todo aquele processo colonialista que vocês sabem, e enriqueceram, deixando a população, pegaram toda aquela comida que a população tinha e trouxeram para si. E a população das colônias ficava sem nada. Então eles começaram a analisar que Malthus eles estava errado. O problema não era o crescimento da população mundial. Eles começaram a analisar que o problema da fome no mundo era a distribuição. Então a distribuição do alimento. Então eles passaram a investir bastante nessa teoria neomalthusiana, colocada principalmente na roda, na formação da ONU. Eles passaram a discutir bastante os investimentos massivos em saúde e educação. Então eles falaram, olha, para a gente resolver o problema da fome no mundo, para a gente resolver o problema de aliar o crescimento populacional, a produção de alimentos, a distribuição, a gente tem que investir, nós temos que investir bastante em saúde e educação. Claro! Investe bem em educação, investe bem em saúde. E aí você tem uma população vivendo bem. Será? Olha só o que essa teoria neomalthusiana começou a... Olha a análise que essa teoria neomalthusiana começou a fazer. Até aí, investir em saúde e educação, poxa, isso é mágico, maravilha. Mas eles começaram a observar uma outra ótica. E, infelizmente, essa outra ótica, de certa maneira, vai se assemelhar com a teoria de Malthus. Como? Olha só. A gente tem que colocar essa pergunta. Então, resolveria o problema da fome no mundo? Então, se você investir em saúde e em educação, partindo do pressuposto da teoria neomalthusiana, vai resolver, ou resolveu, ou resolveria o problema da fome no mundo? Não. A teoria neomalthusiana, eles começaram a analisar da seguinte maneira, e se aproximou muito da teoria de Malthus. Se a gente investir bastante em saúde e educação, nós não vamos investir muito no campo. E se nós não investirmos muito no campo, não vai ter comida para alimentar essa população. Logo, o crescimento da população mundial vai acabar gerando a fome, porque não vai ter alimento para todo mundo. Pimba! Rapaz, olha só. Caminharam para outros lados, vieram para por outras estradas, mas chegaram no mesmo discurso de Malthus. Se a população crescer, não vai ter alimento para todo mundo. Então, por mais que a teoria neomalthusiana viesse com diferentes postulados, eles acabaram chegando a uma mesma conclusão. Teoria de Malthus. Vamos só pensar. A população cresce e essa população não produz alimento suficiente. Logo gera fome. 1798. Alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial, criação da ONU. O problema da fome no mundo não é a sua produção, e sim sua distribuição. Para isso, nós temos que investir em saúde e educação. Só que se nós investirmos em saúde e educação, não vai ter gente, não vai ter investimentos o suficientes no campo. Logo, não vai ter alimento para todos. Logo, isso gera fome. Ora, então, o que nós temos que fazer? Foi aí que eles começaram a pensar numa outra condição. Em como diminuir o crescimento da população mundial. Se o problema não é o alimento, se o problema não é a produção de alimentos, então o que nós temos que sanar? O crescimento da população mundial. E aí eles começaram inúmeras políticas de planejamento familiar. Ou seja, para que um casal precisa de ter 8 filhos? Para que um casal precisa de ter 7 filhos? Eles passaram então a levar a informação de planejamento familiar, inclusive uma corrida muito louca pelo desenvolvimento de métodos contraceptivos. E um país se destacou por uma política muito polêmica quanto ao planejamento familiar. A China, isso é um cartaz na China.
A China, nessa política de planejamento familiar, mesmo devido a mais de 1 bilhão de pessoas, propôs uma política no governo de Mao Tse Tung que era a política do filho único, a política do controle demográfico. Então ele criou várias medidas para que a população passasse a ter no máximo 2 filhos. Ou seja, um controle da população. Ah, mas e se alguém tivesse 3, 4 filhos? Como esta política era uma política institucionalizada, governamental, as pessoas que tivessem mais de 2 filhos, de acordo com o planejado na política, pagariam elevados impostos. Outros países no mundo não adotaram uma política tão polêmica quanto a China, mas teve várias campanhas de conscientização de planejamento familiar. O Brasil também teve políticas dessas de planejamento familiar. Até, para vocês terem ideia, a Constituição Cidadã de 1988, onde dizia que a família cabe ao pai e à mãe discutir quantos filhos eles vão bem entender, até 88. Ou seja, a teoria neomalthusiana, então, eles acabaram caminhando, em certa medida, de maneira muito próxima à teoria de Malthus. A teoria de Malthus pôs isso, a teoria neomalthusiana pôs a mesma coisa, mas viram que o problema no mundo era, então, o crescimento populacional e passaram a criar vários e vários métodos de contraceptivos, seja ele na informação, seja ele de maneira prática. Mas as duas teorias ainda caminhavam com a fome. Porque, convenhamos, pega os neomalthusianos, levar a informação para todos os países do mundo e falar que a quantidade elevada de filhos pode gerar vários problemas sociais para todas as pessoas do mundo, é uma coisa bem difícil. Aí a pergunta é, o que fazer então? Caramba, a gente tem a fome no mundo, a gente tem a má distribuição, a população não para de crescer. O que fazer então? Parecia um labirinto então. As várias teorias demográficas vinham discutindo a teoria de Malthus, a teoria neomalthusiana. Só que, no mesmo período, durante lá a reunião na Conferência de São Francisco, outras pessoas, acredito, mais sensatas, pensaram em um outro elemento. Tanto que essa teoria não pega nem um pouco de nome de Malthus, neomalthusianos. Eles vão propor uma outra teoria demográfica. A teoria reformista. Vamos criar uma reforma em todas essas teorias demográficas que vêm sendo discutidas. E eles diziam o seguinte, olha só, uma população jovem e numerosa, um grande crescimento populacional, em virtude de elevadas taxas de natalidade, não é a causa, mas a consequência do subdesenvolvimento. Poxa, se devido ao colonialismo a população acaba vivendo inúmeras mazelas sociais, eles não acabam tendo informação e proporção de que uma elevada quantidade de filhos pode gerar vários problemas sociais. Então a causa da fome no mundo, e essa teoria reformista começa a fazer uma análise mais sensata, a causa da fome no mundo passa a ser então o processo de colonialismo. Veja só. Uma população jovem não é a causa, mas a consequência do subdesenvolvimento. Basta analisar na aula anterior. Muitos países hoje de baixa IDH estão num crescimento populacional absurdo, um crescimento populacional jovem absurdo. Mas por quê? Porque muitos pais acabam tendo filhos para, infelizmente, ajudá-los na roça, ou muitos acabam tendo filhos por não ter acesso a uma informação de planejamento familiar, ou muitos acabam tendo vários filhos por não ter acesso a métodos contraceptivos. Estes fatores é resultado do colonialismo, que deturpou, que destruiu todo o sistema. Que destruiu vários países ao longo da história. E aí a gente chega com esta imagem, espetáculo do crescimento. Nós temos pessoas que não conseguem ter uma estrutura social, e aí não é culpa destas pessoas, é culpa de um sistema histórico que exterminou todos os valores dessas sociedades em prol de benefícios de países metrópoles. Nós temos essa situação. Pessoas que têm vários filhos e não conseguem dar uma estrutura social. Aí você soma isso a países mais pobres que também não conseguem dar assistência à sua população.
Eu quero terminar então esta aula com esta pergunta. A teoria reformista é a mais realista dentre as três? Malthusiana, neomalthusiana e reformista. Por analisar os problemas econômicos, sociais e demográficos de forma sensata, partindo de situações concretas do dia a dia das pessoas. Não simplesmente pegar e fazer uma análise de números, que era o que a teoria neomalthusiana e malthusiana vinha fazendo. Uma análise de números. Você passa a analisar então a estrutura social e os contextos históricos que levaram a você ter esses problemas populacionais. Então fica com essa pergunta. Será que a teoria reformista é mais sensata? Para você que é meu aluno, a gente vai discutir essa frase na nossa rodinha de conversa durante a aula. Não se esqueça que na descrição do vídeo tem os exercícios para você realizar e essa apresentação também. Beleza? Até a próxima, pessoal. Beijos e obrigado por acompanhar até aqui.